Gênesis capítulo de número 37. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga eu. Aleluias. Mensagem, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Glória a Deus. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Oremos ao Senhor, amada igreja. Soberano Deus, eterno amado Pai, eis a tua mensagem lida, papai querido, neste momento, papai. Eu peço, Senhor, que tu venha me usar pela tua infinita misericórdia, que tu venha falar, meu Deus, falar, papai, aos corações nesta noite. Que tu venha, meu Deus poderoso, me usar pela tua infinita misericórdia para trazer, meu Pai, de uma forma clara, bem clara e simples, meu Deus, as sagradas escrituras. Que eu venha expor de uma forma simples e clara, Pai. Eu peço, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, fala. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar e as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo ao Senhor. Vemos, meus irmãos, uma promessa feita certa vez para Abrão, onde Deus fala para Abrão sair da tua parentela, do meio do seu povo, porque os seus pais, possivelmente ali, como mostra na Escritura, serviam a outros deuses. E Deus tinha um projeto para Abrão, que através de Abrão fazer uma grande nação. A palavra nos mostra que Abrão obedece a Deus, sai da tua parentela, e Deus faz 3 promessas para Abrão: dele ter uma grande descendência, da sua descendência ser incontável, a sua geração. Deus faz a promessa de abençoar muito Abrão, e também dele ter uma terra boa. Deus prometeu terra, descendência e abençoar a vida dele. A palavra nos mostra que essa mesma bênção que Deus prometeu para Abrão se estende para o seu filho Isaque, que por sua vez depois se estende para o seu filho Jacó. Por Esaú rejeitar a bênção, então a bênção foi para Jacó. Então a mesma bênção que estava em Abrão, esteve também a promessa em Isaque, e a mesma promessa na vida de Jacó. E vemos que da geração de Jacó vem as 12 tribos de Israel, que aqui vemos José e os seus irmãos, eles seriam as 12 tribos de Israel que viriam posteriormente. E vemos, meus irmãos, que entre os irmãos de José, José se destacava. José se destacava pela sua fidelidade ao seu pai. E eu venho já trazer algo. José tinha 17 anos, era um jovem. Mas essa mensagem não vem apenas para os jovens, ainda que é uma mensagem que cativa aos jovens, uma mensagem que vem aos nossos corações de uma forma tão maravilhosa. Mas esta mensagem, esta revelação, meus irmãos, se estende para todos nós. Seja obediente a Deus, que você vai prosperar. Seja obediente a Deus e espere por bênçãos, para que as bênçãos correrão ao teu encontro. É bíblico, a palavra nos mostra. Tem muitas pessoas que procuram fazer tantas coisas para ser abençoado por Deus, mas deixam o principal, que é obedecer a Deus. Aleluia. Deixam o principal, que está lá no alfabeto de Deus: obedecer. É isso, meus irmãos, obedecer. Tem pessoas que fazem tantas coisas, mas certa vez Deus disse para Samuel: Samuel, eu tenho prazer em tantos sacrifícios assim, Samuel.
É melhor obedecer do que sacrificar. Oh, aleluias. José, meus irmãos, ele buscava em tudo agradar ao teu pai. Ele não era aquele lá pessoa má. Ele viu seus irmãos fazendo coisa errada e ele não tinha como conter. Ele tinha que trazer para o pai dele. E os irmãos odiavam a José. E eu venho dizer para ti que muitas vezes você fazer a coisa certa, você vai ser odiado por pessoas. Nem todo mundo vai se agradar de você fazer a coisa certa. É o que você vai fazer? Não, então, tem pessoas se levantando comigo, eu vou descontar, eu vou revidar. Não, meu irmão, você vai entregar na mão de Deus, porque Deus é que cuida. A ira compete a Deus, mas não a nós. José levava tudo ao pai dele. Ó, pai, os irmãos estão fazendo assim, assim. E o seu pai amava José. Seu pai faz uma túnica que era uma veste muito bela, certamente uma veste que chamava atenção. Os seus irmãos começam a odiar mais e mais a José. Aleluia! Odiaram mais ainda ele quando ele contou os seus sonhos. Por isso que você tem que vigiar, meu irmão, para quem você conta os seus sonhos. Por isso que você tem que vigiar com quem você compartilha. Às vezes Deus falou ao teu coração de promessas, de projetos para a tua vida, e você se maravilhou. Nossa, Deus tem projetos na minha vida. Deus falou de uma forma tremenda em meu coração, e você sai contando para todo mundo, posta lá no Instagram, no Twitter, lá no Facebook. Olha, Deus falou isso para mim e aquilo. Mas eu venho dizer para ti, lá em meio aos seus 3.000 amigos lá no Facebook, muitos não querem o teu bem. Lá em meio aos seus amigos no Instagram, não é todo mundo que vai se agradar com a tua vitória. Por isso tem coisas, meus irmãos, que você tem que vigiar, você tem que ir no secreto. Tem coisas que a pessoa nem recebeu, a pessoa está contando, ó, Deus aí falou que vai me abençoar, eu creio nessa bênção. No outro dia, ó, Deus falou que vai me entregar tal bênção, eu estou contando aqui, irmãos, não recebi ainda, mas eu estou contando a bênção, porque Deus vai abençoar. Está espalhando, mas eu venho dizer para ti, meu irmão, Deus prometeu algo para ti, vai no secreto ali, vai em oração com Deus, guarda no secreto, e quando você receber, todos vão ter que ver a bênção que o Senhor entregou na tua vida. Aleluia. Segura a bênção aí, segura a emoção, segura, muitas vezes ele sai compartilhando. E Deus está trazendo aqui eu falar. Tem vezes a gente está passando um momento difícil, a gente vai também na rede social. Ah, que vida cruel, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. E tem pessoa que fala, nossa, ele está passando estreito, bem feito. Tem pessoa que é assim, meus irmãos, é a realidade. Não é para te chocar, não é para te magoar, mas Deus está falando conosco para nós sermos vigilantes. José era um rapaz abençoado, era? Mas talvez ele não vigiou, foi na sinceridade e falou, ó, meus irmãos, eu tive um sonho assim, estávamos lá no campo atando os nossos molhos, pegando ali o trigo e fazendo feixes ali, e interessante, aconteceu um mistério ali, o feixe de vocês ali, o meu ficou de pé, imagina o trigo ali de pé, meus irmãos, e os seus prostraram diante do meu. Aí os irmãos ficou furiosos com José. Então você está querendo dizer que a gente vai se prostrar diante de ti? Não, mas deixa eu contar um outro sonho aqui para ti. Eis que eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí o pai de José entra, ô filho, você está falando que eu, a sua mãe e seus irmãos vai se prostrar diante de ti? Aleluia. E os irmãos já não conseguiam falar pacificamente. Se ia falar alguma coisinha com José, já era xingando. E é terrível, meus irmãos, quando a ira toma o coração do homem. Eu tive essa experiência quando eu me converti para Cristo. Eu comecei a morar lá em Campinas, fazer faculdade em Campinas, e morava na casa do meu colega. Deus preparou que eu não precisava pagar lá aluguel, nada, foi de Deus mesmo. E eu lembro que nesse meio tempo eu me converti a Cristo. E o rapaz ali, meu colega, que a gente sempre conversava pacificamente, ia para um lugar, ia para o outro. Quando eu me converti, não conseguia mais falar pacificamente comigo. Algo que era comum, a gente comer um lanche de sexta-feira. Convidei ele para comer um lanche. Já, nossa, xingou eu um monte. Não, aqui todo mundo em casa, a gente não está com dinheiro sobrando. Eu não, mas um lanche, a gente sempre foi comer um lanche. E assim, meus irmãos, quando o homem deixa a ira tomar o coração dele, você fala um azinho ali, a pessoa fala o abecedário inteiro. Você fala uma coisa mínima, a pessoa já vai revidar a ti.
Mas nesse momento que o cristão tem que ser sábio. Algo que eu aprendi, meus irmãos, que quando nós revidamos, ali você está se rebaixando. Quando você revida, Deus não está no negócio. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, mesmo ali doendo, você derrama lágrimas, mas você vai diante de Deus e fala: por que, Deus? Por que isso? Eu gosto tanto daquela pessoa. Deus, Ele olha, caia, semanaia. Deus, Ele olha as tuas lágrimas, Ele olha o teu gemido, Ele fala: olha, ela recebeu tantas palavras duras, mas ela ficou quietinha. Ah, Ele foi humilhado, mas Ele ficou quietinho. Ah, então eu vou entrar com a minha providência. Ah, então é que a justiça de Deus age na vida daquele que permanece fiel, entregando tudo diante das mãos desse Deus. Aí Deus age. Quando entregamos, Deus age. Mas quando nós agimos, aí fica difícil. Agimos nesse sentido, partir para briga e coisas do tipo. Que logicamente tem momentos, coisas na nossa vida que a gente tem que agir. Mas não nesse ponto aí. E vemos que José, seus irmãos, odiavam José. Imagina, o próprio irmão de sangue ali. Certa vez, seu pai fala: vai de encontro aos seus irmãos para ver o que eles estão fazendo. Estão muito quietinhos, certamente está fazendo coisa errada, vai lá ver. José, de bom grado: sim, pai, estou aqui, vou. Ele vai indo. No meio do caminho ele pergunta para um viajante: ó, vocês viram meus irmãos? Você viu meus irmãos? Ele diz: ó, seus irmãos estão em determinado lugar. Quando chega naquele lugar, meus irmãos, ali começa a trajetória de José. Ali começa o processo de José. Primeiro ponto que eu vejo: primeiro vem os sonhos de Deus para José, e depois dos sonhos, o processo. Deus prometeu algo na tua vida, já veio a primeira parte, as promessas, agora vai vir o processo. E como o processo é difícil nas nossas vidas. José chega de bom grado: meus irmãos, tudo bem com vocês? E lá de longe os seus irmãos: olha lá o sonhador mor, olha o grande sonhador vindo aí. Pegam já José sem entender nada, meus irmãos. Seus irmãos querem matar a José. Aí por Deus, que era plano de Deus, ao invés de matar a José, lançam José numa cisterna. Só que ali não tinha água naquela cisterna, como se fosse um buraco, só que não tinha água ali. Então já foi um livramento de Deus. E ali Rúben, projetando tudo aquilo, ele pensou consigo: vou lançar meu irmão aqui, na hora que meus outros irmãos se descuidar, eu vou pegar, vou tirar meu irmão da cisterna. Só que nesse meio tempo estava passando uma caravana que ia para o Egito. E ali Judá tem a ideia de vender o seu irmão. E eles vendem seu próprio irmão por algumas moedas. No que Rúben chega, deixa eu ver agora o meu irmão, já não estava mais lá. Havia sido vendido. E é interessante que na nossa vida, quando Deus faz promessa, certamente você tem promessa de Deus, certamente Deus já falou ao teu coração. Só que nós vemos que parece que tudo vai ao contrário da promessa. Não é assim muitas das vezes? Aleluia. José teve aquele sonho, mas de repente José se encontra lá em terra longínqua, no mercado negro, para ser vendido como um escravo. A palavra nos mostra que José vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar não era um nome, mas era uma classificação. Potifar era o eunuco que trabalhava para Faraó. E a palavra nos diz que possivelmente ali estava no mercado negro José, e foi lá Potifar dando um passeio: quem vai ser meu escravo para trabalhar na minha casa? E lá encontra o jovem José. No que ele coloca José na casa dele, ele vê uma diferença. Ele vê que tudo começa a prosperar. Talvez até a planta que José regava começou a ficar mais ali formosa. Tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Eu venho dizer para ti, meu irmão, minha irmã, jovem, aonde passar, deixe que a presença de Deus flua em tua vida.
Deixe que a presença de Deus seja manifesta em tua vida, porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa de Deus, um jovem de Deus, e o Senhor vai exaltar-te lá dentro do teu emprego, da tua faculdade, da tua escola. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! E como é bom, meus irmãos, quando você vê que as pessoas veem Cristo na sua vida. Esses tempos atrás, a jovem Camille, lá da nossa cidade, ela contou lá que lá na faculdade estavam falando de um determinado assunto, aí envolveu a questão de religião, né, e tal. Aí falaram, pergunta para Camille e tal, e ela ficou ali feliz, porque ela viu que na verdade os olhos estavam tudo diante dela. E é o que Hebreus diz, o escritor aos Hebreus, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aonde você está, as pessoas te veem, no teu trabalho, na tua faculdade. E como nós temos nos comportado, porque nós queremos que Deus nos honre, mas nós temos que fazer, meus irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado. Já basta os escândalos nesse mundo, tantas pessoas que degridem o Evangelho, tantas pessoas que fazem muitos escândalos ser ocasionados através dos seus maus testemunhos, mas Deus, Ele está nos chamando para sermos exemplo. Deus está nos chamando para sermos íntegros, sinceros, retos como José, para que através da tua vida, através do teu ser, Ele venha fazer maravilhas lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na faculdade. Viram que José era diferente. Xaiarabacaia, Sérvia. Oh, como tem sido você quando não está aqui na casa de Deus? Como tem sido tu, aleluia, quando não está visível diante das pessoas? Como tu tem agido? Deus nos chama, meus irmãos, para fazermos a diferença. Ele quer levantar uma geração que, aleluia, quem olha vê a diferença, quem olha vê que realmente Cristo está na tua vida. E Potifar ali se alegrou tanto com José que entregou tudo na mão de José. Ó, José, toma aqui, ó, a chave aqui da casa, a chave aqui do porão, a chave daqui da dispensa, a chave se tinha cachorrinho lá, a chave ali da casa do cachorrinho. Toma tudo, José, fica tudo aí pra ti. Só a minha mulher você não toca, mas o resto você pode fazer o que quiser. A cozinha está no teu comando, a sala, o quarto, está tudo no teu comando, José. Imagina, meus irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Glória. Só que entenda, quando parece que está tudo indo bem, o inimigo se levanta. E o crente tem que estar firme com Jesus Cristo, porque senão a pessoa se abala. E eu vou trazer aqui o que o Senhor traz. Senão a pessoa se abala, aí a pessoa culpa todo mundo. Às vezes alguém se levanta contigo, a culpa é do pastor, eu vou sair da igreja que o pastor fez isso, não, o obreiro, a dirigente, é o jovem, e a gente sai culpando a todo mundo, é o fulano, é o ciclano. Mas o que está acontecendo? É que o crente não estava ali firme, preparado para a prova. Porque quando você está preparado para a prova e vem os levantes, você não sai da presença de Deus. Eu vou sair da presença de Deus porque eu já vi, meus irmãos, pessoas falam, eu vou sair da presença de Deus lá, que o irmãozinho está me perseguindo. Só que a luta vem e passa. O irmãozinho que perseguia a pessoa que saiu da presença de Deus, o irmãozinho saiu da igreja e a pessoa saiu. Se ficasse, a luta tinha passado. Aí a pessoa, por não estar alicerçada, a pessoa não entende aquilo que está acontecendo, deixa a presença de Deus, fala, Deus, isso não é para mim, e sai da presença de Deus. José, meus irmãos, a palavra vem nos dizer que a mulher de Potifar, a única coisa que Potifar falou, a minha mulher, não toca nela. A mulher de Potifar vai e começa a assediar a José. José, deita-se comigo. Meu esposo não está aqui, José. Só que José, meus irmãos,
estivesse lá na terra dele, ou na terra que ele estava ali longe da família dele, ele permanecia o mesmo, fiel a Deus. Lá estava José dizendo para aquela mulher: de forma alguma eu vou pecar contra o meu Senhor. Ele deixou tudo nas minhas mãos, menos tu, de forma alguma. E também, contra Deus não vou pecar, nem contra o meu Senhor terreno, nem contra o meu Senhor celestial. Só que aquela mulher insistia, ela ia tentando, até que chega um certo dia, a mulher vê que não tinha ninguém na casa, vê que estava ali tudo ali preparado para ela criar aquela armadilha. Ela pega e agarra José e diz: agora você vai se deitar comigo, José. Mas José, meus irmãos, entendendo que possivelmente as mulheres egípcias eram muito belas, e José entendendo que ele era homem, ele entendendo que ele tinha que fugir, ele pega, sai correndo, aquela mulher puxa a capa dele, ele sai correndo ali sem a roupa, mas ele foge. Aleluia! Ele foge, ele sai correndo sem a roupa ali, sem a capa, mas ele não peca contra Deus. Há momentos que é melhor você fugir. Quando você se encontra numa situação, você vê que não vai dar certo, você vê que vai acabar pecando, foge. É a melhor coisa. Não tem essa negócio. O diabo pode falar: covarde, está fugindo. Não, estou fugindo mesmo, eu deixo Deus aí para brigar contigo. É melhor nós fugirmos, meus irmãos, e ficarmos firmes na presença de Deus. Algo que uma vez o nosso querido pastor Lorival disse, que até em questões, por exemplo, na faculdade, você tem que arrumar um jeito de conseguir falar ali com seus colegas, de ganhar eles para Cristo. Mas se você às vezes está meio, não sei, né, se eu entrar ali no meio, capaz que eles que ganhem eu para o mundo, então fica no teu canto, vai orando a Deus e pede ali um momento para você conseguir falar do amor do Pai. Porque eu lembro na faculdade, como eu disse para os irmãos, eu me converti a Cristo, e é daquela forma, né, meus irmãos, a gente às vezes não entende, às vezes não tem aquela questão para ir levando bem as conversas, ali conseguir apresentar Cristo para eles. Então eu era novo convertido, eu ficava na minha, fui zombado em muitos momentos, mas ali aos poucos eles viram algo diferente de mim. E é algo que eu falo para os irmãos, não para a glorificação do meu nome de forma alguma, mas para exaltar o nome do Senhor e para aumentar a tua fé. Eu tinha uma banda de rock e nós éramos em 3, eu, o guitarrista e o baterista. E o baterista, nossa, o guitarrista já ficou bravo, porque eu falei para os irmãos que era onde eu morava na casa dele. O baterista então ficou mais bravo ainda. Só que depois de 1 ano que eu tinha me convertido, falavam que era antissocial, porque eu saí de uns grupos do WhatsApp, que era só o sangue do cordeiro, as coisas que eles mandavam lá nos grupos. Mas aí depois de 1 ano, esse colega meu mandou mensagem no meu WhatsApp, dizendo que ele julgou muito eu, falou muito mal de mim, e eu nem sabia, né? Deus usou ele ali para ele liberar tudo ali. Não, eu falava muito mal de ti, mas eu vejo que você está seguindo o que você acredita, né? Respeito o teu ponto de vista e vejo que você está seguindo o que você acredita aí. E falou assim, meus irmãos. E é isso que o mundo tem que ver na gente, que a gente tem firmeza, que a gente sabe em quem a gente tem crido e que a gente não deixa esse Deus. Aleluia! José foi caluniado pela esposa de Potifar. Ele tentou me assediar, tentou me pegar aqui. Aí Potifar pega e lança José na prisão. Interessante que pela lei lá deles, um assédio era para ser morto, mas acho que Potifar não confiava muito na esposa, falou: não, coitado de José, vamos mandar só na prisão, não vamos matar o menino não. E lá foi ele na prisão. Só que na prisão o que aconteceu? Aonde o servo de Deus entra, seja na casa de Potifar, seja na prisão, aonde tiver, prospera. Lá no cárcere tudo ficou na mão ali de José, a chave do cárcere. José abriu uma cela, falava: vai ele tomar um banho de sol, preso, e volta agora. E José cuidava de tudo, limpava o cárcere, estava tudo no comando dele, meus irmãos, porque ele passava confiança. Quem contemplava ele via algo diferente, isso passava confiança. E lá estavam 2 homens que tinham sonhado sonhos. Um tinha sonhado que, aleluia, um sonho, e outro sonho. A palavra vem nos dizer que José interpreta o sonho desses 2 homens. O copeiro, ele diz: olha, em 3 dias
você vai voltar a servir a Faraó. Só que quando você estiver lá, lembre-se de mim. Aleluia. O padeiro ouviu aquilo, foi boa a revelação, né? Interpreta aí o meu aí também. Interpreta aí. Ele disse, olha, em 3 dias você vai ser enforcado. E passado 3 dias assim foi, né? O padeiro morreu, acabou o pão, e o copeiro ali, ele voltou a servir a Faraó. Só que não se lembrou de José. Eu quero dizer para ti, jovem, aquela faculdade que você almeja, está nas mãos de Deus esse projeto seu, não do homem. Aquele curso que você almeja, está nas mãos de Deus e não do homem. Aquele emprego que você almeja, você não sabe nem como vai conseguir entrar nessa empresa, está nas mãos de Deus. Nós temos que ter essa visão que de fato Deus vai mover pessoas, Deus vai fazer de maneiras para você alcançar os teus sonhos, mas você tem que entender que é Deus que vai fazer. José estava confiando no homem. Você vai estar diante de Faraó lá, lembra de mim, porque eu estou aqui, nada eu fiz para estar neste lugar. Ele estava confiante no homem, que o homem ia fazer. O homem se esqueceu, o copeiro saiu da prisão, pisou o pé aqui, já deu amnésia, esqueceu quem era José, esqueceu que estava preso, e só falou, não, só quero voltar a trabalhar, só quero voltar aqui a servir Faraó, servir o vinho na taça dele, pronto, acabou. Mas eu venho dizer para ti, Deus, ele não se esquece de ti, Deus, ele não se esquece de tudo que ele prometeu para a tua vida. Confia nele, que tudo ele fará por ti. Aleluia. Tempo passou, e Deus fez acontecer algo sobrenatural. Faraó sonha 2 tipos de sonho. Um sonho, ele sonha que havia 7 vacas magras que subiam o ribeiro, 7 vacas gordas, melhor dizendo. Só que viam 7 vacas magras e comia. Imagina que pesadelo. 7 vacas magras comiam as gordas. Só que elas continuavam magras, não engordava nem um pouquinho. Aí Faraó acorda todo assustado, mas que é isso? E volta a dormir, talvez estava pesado, com muito sono. E ali ele sonha que havia 7 espigas, muito belas, só que havia 7 espigas horríveis, queimadas pelo vento oriental. Essas espigas comem as outras espigas. Ele acorda novamente, nossa, agora o sonho foi pior ainda, uma espiga comendo a outra. E ali ele chama pessoas para interpretar, ninguém consegue interpretar. Mas ali era Deus trabalhando. O copeiro fala, meu Senhor, agora eu lembro da época que você me mandou na prisão, porque eu não te servi bem. Estava lá na prisão e houve um jovem que interpretou os nossos sonhos, o meu e o do padeiro. Glória. Naquilo mandam chamar José, dão um banho em José, fazem a barba, o cabelo, tudo, coloca José diante de Faraó. Faraó diz, olha, és tu que interpreta sonhos? Esse era o último processo que ele tinha que passar, o último ponto do processo. Faraó disse, é tu que interpreta sonho? Ele disse, eu não, mas Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Se ele falasse, não, sou eu mesmo que interpreto sonhos, ele estaria sendo reprovado nesse teste, nesse último processo, porque ele ia estar falando que por ele, que ele fazia interpretações, que ele é o que fazia acontecer. Mas ele até mesmo diante de Faraó, ele permaneceu mesmo, ele disse, não, eu não, Deus é que interpreta sonhos. A palavra vem nos dizer que José, passado por esse todo processo, ele interpreta os sonhos de Faraó, que haveria 7 anos de fartura em toda aquela terra, depois 7 anos de escassez, que o pessoal nem ia lembrar, o povo nem ia lembrar da fartura. Aleluia. E ainda quando Deus age, Deus ainda dá a direção, não foi só a interpretação. José disse ainda, olha, instrua, levante uma pessoa que possa administrar tudo isso, para nos 7 anos de fartura guardar bastante alimento, para que nos 7 anos de seca, de escassez, tem alimento para comer e para vender.
Fala, olha para um lado, olha para o outro. Mas quem eu vou chamar para ser o governador aqui, para cuidar de tudo isso? José, é você que vai ter que ser. Não tem outro, é você que vai ter que ser esse governador aqui, que vai cuidar de tudo, que vai administrar tudo. Coloca lá com o anel na tua mão, já pega de tudo aquelas coisas, coloca, veste nele, já muda tudo a vida de José. Uma pessoa vendida, uma pessoa caluniada, uma pessoa que ficou lá no calabouço, esquecida, agora estava sendo exaltada por Deus. Meu irmão, minha irmã, venho dizer para ti, aquele que é fiel, ele passa por luta, aquele que é fiel, ele passa por prova, aquele que é fiel, ele pode passar por calúnia, mas a vitória chega, porque Deus não rejeita a oração de um servo dele. Deus, ele não se esquece. O homem tem amnésia, o homem se esquece do que prometeu, mas Deus não se esquece. Você achou que Deus se esqueceu de ti, né? Você achou que Deus tem amnésia, que Deus se lembra de todo mundo, de mim não, Deus, ele se lembra de ti sim. Você está passando na prova, mas passa dando glória a Deus, passa na presença dele, passa adorando, que a luta vem, passa e a vitória chega na tua vida. Ai, a bandaia salabacai. Ai, Estebalabacélia, Deus está falando com alguém aqui, está pensando em parar, está pensando em desistir, mas não, esse não é o caminho não, quem desiste continua na mesma, mas quem persevera, dando glória a Deus, derramando lágrimas, esse vai voltar com os teus molhos glorificando, esse vai voltar adorando a Deus com a vitória nas mãos. Oh Deus maravilhoso, ele foi exaltado por Deus. Eu volto a dizer, o processo não é fácil. Depois que ele recebeu a promessa ali, a revelação de Deus, né? Os sonhos de Deus, veio o processo, e foi indo, passou por tudo isso, e Deus, ele não vai nos revelar, ele vai revelar a bênção que ele tem para nós, o projeto, mas o processo não. Se Deus revelasse para José, José, eu vou te exaltar, mas você vai ser vendido, você vai ser caluniado, você vai ser preso, mas depois, José, vão esquecer de ti ainda, tem isso ainda, vão se esquecer de ti, mas depois você vai ser abençoado. José ia olhar e ia falar, não Senhor, eu vou ficar aqui mesmo, aqui na minha terrinha, pode mandar outro nesse processo aí, para receber essa bênção, eu não quero. Mas Deus não revela, meus irmãos, porque Ele sabe. Deus sabe que se Ele revelar todo o processo, a gente fala, não Deus, deixa eu ficar no meu canto aqui, ficar no meu cantinho, tocando violão, adorando a Ti. Mas não, meus irmãos, Deus, Ele tem coisas grandes na tua vida. Aleluia, Deus, Ele tem coisas grandes na tua vida, por isso não desista. José foi exaltado, e para finalizar, depois ele começou a entender os projetos de Deus. A palavra estende muito mais, mas resumidamente, seus irmãos vão comprar alimento quando chega o tempo de escassez. A palavra nos diz que em determinado momento José não aguenta mais e se revela para os seus irmãos. Seus irmãos falam, nossa, agora a gente vai morrer, agora ele vai matar a gente. Mas não, José perdoa os seus irmãos e ainda diz, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque o próprio Deus é que me enviou aqui. O próprio Deus que permitiu isso na minha vida. Outrora lá, para o copeiro, ele estava dizendo, o que eu fiz para estar nesse calabouço, para estar nessa prisão? Mas agora, já com a mente aberta, com entendimento, já como governador do Egito, ele diz para os seus irmãos, que Deus é que permitiu aquilo na vida dele. Você vê uma visão diferente hoje? Talvez você está falando, porque eu estou passando isso, que injustiça. Mas lá na frente você vai dizer, Deus que permitiu isso. Glória a Deus, porque se Ele não permitisse, não ia ter esse crescimento. Quantas lutas que você já passou, que se você não passasse, não ia ter um crescimento. Por isso eu venho dizer para ti, persevere. Toma o exemplo de José. Não deixe que os acontecimentos dessa vida venham tirar a tua integridade, a tua sinceridade com Deus. Mas permaneça o mesmo, adorando a Deus, que a vitória é certa sobre a tua vida. Quem crê assim, exalta o Senhor com as palmas bem alegres.